bem devagarzinho, bem pausado, para que a gente possa aí chegar e transmitir a mensagem da melhor maneira possível. Numerologia cabalística, você poderá ver ela no Velho Testamento, a começar no livro de Gênesis 17, capítulo 4 e 5, que fala sobre essa transição do nome Abrão para Abraão. E aí você pode ver que essa ciência não tem nada por acaso. Como eu falei para vocês, ninguém me mandou mensagem, mas existe a tabela numerológica. E na tabela numerológica, cada letra equivale a um número. Então, A é 1, B é 2, C é 3, D é 4 e assim por diante. Essa tabela tá fácil aí, é só você jogar a tabela numerológica cabalista. Porque tem a numerologia pitagórica, que aí tem o número 9, e aí eu vou fazer uma aula para vocês explicando o porquê esse número 9 é impraticável para os numerólogos cabalistas. Esse número 9, ele não existe na tabela em si, na tabela original, mas você acentuando ou acrescentando uma letra ao nome, você consegue transformar e consegue criar o número 9. Por exemplo, o nome de Jacó. Jacó tem um acento no O, ou Jacob, como é conhecido aí na língua inglesa, ele é o número 9. E quem tiver com alguma dúvida, não estiver entendendo muito bem, pode me mandar uma mensagem aí nos comentários, pedindo a tabela que eu vou colocar ela aí fixada para vocês. Se vocês não acharem em outros grupos de estudos de numerologia. Como eu estava dizendo, não tem nada de estranho na questão de Deus mudar os nomes. Por exemplo, ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Ou seja, se você pegar as letrinhas do nome Abraão, A é 1, B é 2, R é 2, A é 1. E aí é o seguinte, se você colocar o nomezinho dele, cada letra equivalendo ao nome, você vai conseguir verificar, né, que Abrão em si, puro, eu me adiantando aqui, é o 7, e Abraão, aí já, né, acrescentando mais um A com o tio, ele se torna 8. E a mesma coisa com Saraí. Saraí, na sua origem, ela era número 8. E aí é o seguinte, desde os tempos antigos existe essa questão do machismo. Então Deus escolheu um homem para seguir, né, ser o porta-voz da religião, número de poder, escolheu a mulher para ser o número da espiritualidade. Por isso que Saraí, que era 8, virou Sara, que se tornou 7. É só vocês fazerem a somatória que vocês irão entender. Só eu prometo nos próximos vídeos, ou até nesse mesmo, fazer a edição, que aí vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Como se trata de uma live, é uma coisa ao vivo, então eu não tenho uma equipe, né, para colocar, né, essas tabelas, né, esses posts. Então eu irei fazer isso posteriormente. Por enquanto, é apenas uma breve explanação sobre a numerologia no Antigo Testamento. E aí o mais interessante ainda, se vocês seguirem mais adiante, você vai saber, né, que na linhagem de Abrão surgiu o Jacó, que era filho de Isaac e Rebeca. E Jacó, na verdade, ele era neto de Abraão. E o neto de Abraão foi que deu origem às 12 tribos de Israel. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, o Jacob, ele tem uma passagem da Bíblia, em Gênesis 32, que fala sobre a briga que ele teve com os anjos. E aí, tem lá a passagem na Bíblia: tendo visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. E após outras peripécias, eis que aparece novamente Deus a Jacó para lhe confirmar a mudança de nome.
Aí você vai lá em Gênesis 35, versículo 9 e 12, que você verá essa passagem lá no versículo 10. E disse-lhe Deus: teu nome é Jacó, não se chamará o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o nome de Israel. Por isso que as 12 tribos de Israel. Vocês podem ir lá na Bíblia e vocês vão entender isso um pouquinho melhor. Jacó, né, ele teve 4 mulheres, Leia teve 7 filhos, sendo que 6 eram homens, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E uma mulher que era Diná. Raquel, que era a segunda mulher dele, teve 2 filhos, José e Benjamim. A terceira mulher, Bilá, teve 2 filhos, Dan e Naphtali. E por fim, Zilpa, que teve também 2 filhos, Gade e Asser. No total, Jacó teve 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher. Para efeitos religiosos e cabalísticos, Diná, filha de Leia, não é levada em consideração, somente foram levados em consideração os homens, porque são os cabeças, certo? Na figura da Bíblia, o homem é aquele que sacrifica a vida por sua família. E a mulher é a que é a base espiritual. Por isso que falamos, né, que existe essa junção do homem e da mulher. Os dois não trabalham separados. A formação da família, a base familiar, né, o pai, filho, o Espírito Santo, formado pela figura do homem e da mulher, é a formação da família. E aí, seguindo, né, a essa formação, vamos fazer a contagem do nome de Jacó. Por exemplo, a letra J equivale a 1. A letra A equivale a 1 também. A letra C equivale a 3. A letra O equivale a 7. A letra B equivale a 2. Logo, se você somar Jacob, como a gente encontra na Bíblia em inglês, você pode somar Jacob e você vai encontrar 1 mais 1 mais 3 mais 7 mais 2. Logo, você vai encontrar 5. Logo, o número 5 é o número das pessoas espertas, brilhantes, impacientes, gostam de vida movimentada, adoram novas experiências, são muito atrativas fisicamente, mas um pouco fúteis. Então, elas têm certas dificuldades de assumir compromissos. Logo, Jacó, com esse nome, não ficaria bem aos olhos de Deus para guiar toda uma irmandade. Ou seja, o Jacó se tornou Israel. E aí, se a gente fizer a numerologia do nome Israel, você verá. A letra I equivale a 1. O S equivale a 3. O R equivale a 2. O A equivale a 1. O E equivale a 5 e o L equivale a 3. Logo, se você somar 1 mais 3 mais 2 mais 1 mais 5 mais 3, você vai encontrar o número 15. Logo, se você somar 5 mais 1, você vai encontrar o número 6. Logo, é o número que representa a família. E é essa família que está dentro dos propósitos de Deus. Escuta o que quiser, me chama de conservador, mas a base familiar, pelo menos a base natural, como nós viemos ao mundo, foi a partir de um homem e de uma mulher. Ou da semente, sim, né? Da semente do homem e a semente da mulher. Mas precisou desses dois aí para a formação dessa vida. Muita gente diz que não precisa, que não tem necessidade, mas a família tradicional precisamos desses dois pontos de energia, o yin e o yang, o homem e a mulher. E o mais interessante é que se você for lá na Bíblia, você vai ver que Abraão, né? Não Abrão mais, já Abraão é 8 e Sara é 7. Logo, 7 mais 8 é 15, que dá exatamente o nome de Israel, que é o 6. Isto daí, meus amigos, é uma das passagens, né? Já passamos, já deu o quê? Uma, né? Que foi de Abraão, 2 de Sara e agora 3, Israel. Pulando aí um pouquinho para o Novo Testamento, outro passo interessante aqui que existe sobre a numerologia hebraica, a mudança de nome, já na época de Jesus. E aí Jesus, eu vou fazer uma live só falando como Jesus construiu
Então, vamos começar. Jesus tem várias passagens que ele mudou o nome das pessoas. Então, por exemplo, vamos falar sobre um dos apóstolos mais importantes da Bíblia, que foi o apóstolo Saulo, exatamente, Saulo, que depois se tornou Paulo. Quem era Saulo? Saulo era um caçador de iconoclastas, era um juiz muito correto por si, e Saulo, na verdade, ele representava o número 7. Como Jesus precisava de alguém correto como Saulo para levar a mensagem de Deus para a terra e converter novas pessoas ao cristianismo, tem uma história muito interessante, inclusive, sobre Saulo, porque Saulo perseguia os cristãos. Todos aqueles que não eram do judaísmo, Saulo perseguia. E aí é algo interessante, porque se você for mais a fundo na Bíblia, você vai ver que existe, né, a grande passagem da Bíblia que fala sobre como Saulo se converteu para ser um servo de Jesus. Na verdade, ser um parceiro de Jesus, né? Não digo que era servo, mas sim um parceiro. Saulo era o número 7. Ou seja, ele era naquele coração frio e quebrantável, o cara da lei, o cara que era justo e correto. Ele não tinha segunda palavra. Ele era para fazer aquilo, né? Ele caçava mesmo, né? Um perseguidor de iconoclastas, ou seja, aqueles que não seguiam o judaísmo. Até que, leia um livro de Atos, que aí você vai entender, né? Que houve um encontro, né, com o Mestre Jesus na estrada para Damasco. E aí, a partir desse encontro com Jesus, Saulo se tornou Paulo. Que aí ele saiu, né, do 7 para o número 8, que foi o número de poder. E aí, através desse número 8, desse número 7, melhor dizendo, que Saulo era 2, aí o número 2 é um número que era confusão, desculpa aí pela bagunça. Saulo, na verdade, era 2. E o número 2 era um número que a pessoa, ela é fria, inquebrantável e sensível. Na verdade, né, ele é um número 2, não tem entre os apóstolos, porque é um número que gera muita confusão. Tinha o número 2 também. E aí eu não ia nem entrar nesse assunto, porque é um assunto longo, mas é melhor explicar para vocês para que fique mais ou menos claro. Como essa é apenas uma live e eu estou aprofundando no assunto, mas aí, né, só recapitulando, eu mostrei o porquê Abrão mudou de nome, depois eu mostrei o porquê Sara mudou de nome, depois eu falei de Jacó, que era o neto de Abraão, que ele representa o nome dele, que depois se tornou Israel, a junção do nome de Sara e Abraão, que era o número 6, que é o número da família. E agora entrei na questão de Saulo, que se tornou Paulo. E aí fiz uma pequena confusãozinha, porque a história é muito longa, mas eu aconselho a vocês a lerem o livro de Atos. Saulo em si é o número 2, que é considerado por Jesus o mau número, por quê? Porque é um número que atrai problemas, morte, inimizades, repressão e felicidade. É um número que, na verdade, o 2 representa a diplomacia, mas é uma diplomacia com diversos paradigmas. E aí é o seguinte, e por demais sabido, né, Saulo, eu falei que também era um perseguidor de iconoclastas, e essa vibração de Saulo ficaria um pouco complicada para Jesus, para Saulo ser o representante da nova fé, da nova palavra trazida por Deus e representada por Jesus. Então, Jesus trocou o número de Saulo por Paulo, e aí se tornou 7. Ok? E aí tem algo interessante também. Na verdade, são 12 apóstolos. Aí é só para passar para vocês. Depois eu vou fazer uma live só sobre os 12 apóstolos, mas que fique mais ou menos claro aí na mente se é que eu consiga fazer isso. Estou começando, tem muita coisa nova aí rolando, mas eu peço para vocês que, durante esse período aí que eu estiver explicando as passagens da numerologia na Bíblia, que vocês peguem a Bíblia e acompanhem as passagens. Mas aí, falando do Novo Testamento, os apóstolos de número 1 era João e André, o 2 era Tadeu, 3 Filipe, o 4 Tomé,
que aí era interessante também, é aquele que só acredita vendo. E depois que Tomé viu Jesus ressuscitar, aí se tornou um servo com bastante fervor. Tem Bartolomeu e Mateus, que é número 5. O número 6 é um número bastante polêmico, não existe. Aí eu misturei um pouco com o número 2, mas na verdade o número 6 é um número polêmico e não existe. Tem o número 8, que é Pedro, que aí ele se tornou, né, o líder, né, da fé. Tem o número 9, que é Judas Iscariotes, e aí você fala, poxa, Judas foi o traidor, né? Mas o número 9, eu vou falar em uma outra live também sobre os números, o que representa cada um, inclusive pelo dia do nascimento. O número 9 tem uma personalidade que é um número que, apesar dele ser altruísta, ele não é muito de preservar as amizades. Ou seja, né? O número 9 ele é meio desapegado, ou seja, esse idealismo está voltado para a humanidade como um todo. Então, no cotidiano, ele não atribui muita importância à fidelidade no amor e na amizade. Então, está mais ou menos explicado, né, que o número 9 é de Judas Iscariote, e Judas resolveu entregar, né, Jesus naquela hora ali da crucificação. E aí, nessa listinha, já falamos de Judas Iscariotes, tem também a outra passagem, né, que é o número 11. Aí esse número 11 também é interessante. Aí já estou passando dos 5, né, mas como é uma live, aí não tem muito planejamento a live, eu estou falando assim as coisas mais importantes, mas um assunto acaba ligando ao outro. Então tem essa questão também da passagem, né? Já falei praticamente 7 apóstolos, Tiago, que tem um filho, tem o Tiago, que é o filho de Zebedeu, e tem o Tiago, que é o filho de Alceu, que é o número 7. E Tiago também era responsável pelas finanças. Tem o Pedro, que é o número de poder, né, que também se tornou aí um braço direito, né? Jesus era o chefe, Pedro era o todo-poderoso ali, né? Era o primeiro papa da futura religião. Tinha Pedro e tinha o outro, né, que era Simão, o pescador. Então a gente tem que fazer essa distinção aí. Então, assim, né? Jesus possuía 2 discípulos com o nome de Simão. Um era Simão Cananita e tinha o Simão Pescador. Então ele chamou o primeiro Simão de o Zelote, que representava o número 11, que é um número também que representa a espiritualidade. E aí, no decorrer da nossa conversa, vocês vão entender melhor a questão desses números. E tinha Simão, o pescador. Simão, o pescador, se tornou Pedro. Então, vamos fechar esse ciclo, né, mostrando as passagens da Bíblia que houve as mudanças de nome. Então, Pedro em si era Simão, o pescador. E o Zelote era Simão, o cananita. Então, observe, né, que Jesus, como rabino que era, ele foi construindo qual seria seu grupo para disseminar, né, a palavra de Deus sobre a terra, né, ao povo judeu e os seus ensinamentos. E aí tem muita coisa interessante. Em uma live só não dá para a gente conversar sobre a magnitude que é a Bíblia, o tanto que ela nos ensina. E aí a gente utiliza também essa ciência concreta, como eu falei para vocês, não tem mistério, é só aplicar e vocês verão os efeitos que é a numerologia cabalística. Passando agora para a segunda parte da nossa conversa, vamos falar aqui um momentinho sobre a Cabala. E aí eu pergunto a você, como é que você está hoje? Você se considera uma pessoa sábia? Considera que está tendo sabedoria na sua vida para lidar com seus paradigmas? Nesse momento aí que estamos com a doença do Covid-19, como é que está a sua vida? Como é que está você? Seguindo aí os ensinamentos da Cabala,
os cabalistas em si, ele faz uma grande diferenciação entre conhecimento e sabedoria. Talvez o que eu esteja passando para vocês hoje é apenas um mero conhecimento, mostrando como é utilizado a numerologia cabalística através de diversas passagens. No primeiro vídeo eu já falei quem utiliza, como é utilizada, por que é utilizada, quais são os segredos. Inclusive eu contei a história, a diferenciação entre a numerologia judaica e a numerologia pitagórica. E aí farei um vídeo também só sobre Pitágoras, para mostrar que Pitágoras nunca escreveu sobre numerologia, apesar dos numerólogos, melhor dizendo, pitagóricos, insistirem que Pitágoras escreveu sobre isso. E aí vou fazer uma live só sobre isso, porque o assunto é muito grande. E aí é o seguinte: entre sabedoria e conhecimento, a gente tem que entender que conhecimento é tudo que tem aqui no planeta Terra. Eu posso passar conhecimento para vocês, mas só vocês podem transformar esse conhecimento em sabedoria. E aí, como é que se transforma esse conhecimento em sabedoria? Você tem que se conectar com o Pai Maior, que aí é Deus, independente da sua fé. Inclusive, você que não tem fé, você com certeza acredita em algo maior. E aí eu não vou discutir sobre religião, porque na verdade a religião, ela tira às vezes um pouco a nossa individualidade. Por que ela tira a individualidade? Porque você tem que procurar alguém para fazer esse intermédio de você com Deus. E Deus, na verdade, fez de você a mera imagem, a imagem e a semelhança dele. Mera imagem não, fez de você a imagem e semelhança dele. Então, você, se quiser se conectar com Deus, se você quiser se conectar com o Pai, tudo é possível. Temos o livro maior aí, que é o livro da Bíblia, que ele ensina para a gente sobre várias coisas, ensina sobre finanças, ensina sobre numerologia, como eu estou passando aí para vocês. Tem um livro de Provérbios, que é um livro que você pode ler aí, fazer, né, uma maratona da leitura de Provérbios, que os Provérbios de Salomão são verdadeiras lições que aplicamos no dia de hoje. Ou seja, ali vamos dizer que é um portal de conhecimento. Você vai passar a conhecer sobre coisas. Mas sabedoria vem de cima. E aí tem os cabalistas, eles nos ensinam que existem 50 portais de sabedoria. Isso mesmo. Segundo a Cabala, existe 50 portais para você conseguir, né? 50 etapas para você adquirir a sabedoria. E aí é interessante que eu falei de Covid-19 para esse início de conversa aqui. A doença em si é uma doença triste, está matando diversas pessoas, e aí deixa as pessoas muito apreensivas. Mas o interessante é, só buscamos a Deus quando as coisas não estão tão boas. Porque se tudo estiver bem, simplesmente a gente põe Deus dentro do nosso bolso, né? Simplesmente pega a Bíblia, tá aqui a Bíblia, né? Põe no nosso bolso e tá tudo beleza, né? A gente não precisa de Deus para nada. Só nos momentos de aperto e dificuldades é aí que a gente vai buscar falar de Deus e vai buscar a Deus em religiões, em igrejas, ou rezando, ou orando, ou indo atrás aí do seu grupo religioso ou grupo espiritualista. Cada um busca a Deus da sua forma. E aí eu não estou a discutir aqui sobre religião, mas estou sobre discutir aqui sobre a fonte da sabedoria. Então é o seguinte, fazendo uma alusão à doença, aí a gente pode falar sobre diversas coisas. A saúde é algo importantíssimo para o nosso corpo. Ninguém quer ficar doente. Por isso que a gente tem que fazer exercício, a gente tem que se alimentar melhor, tem que pensar melhor, ver coisas boas, cuidar da mente, corpo e, né, da mente, do espírito e do nosso corpo. Afinal de contas, aqui na Terra vamos precisar muito dele. E aí vem a seguinte pergunta: a que ponto está o seu equilíbrio em relação à saúde mental, à saúde espiritual, em relação à sua saúde física? Você tem buscado equilíbrio ou você tem buscado obsessão? Porque muitas vezes estamos tão obcecados em só com um ponto da gente. Por exemplo,
coronavírus. Aí o pessoal diz que a gente tem que tomar sol, a gente tem que tomar vitamina D, a gente tem que passar álcool em gel em tudo, a gente tem que trocar roupa, tem que usar máscara, usar protetor frontal, ou seja, não desmerecendo nada disso, a gente tem que tomar mesmo as medidas preventivas para que a gente consiga sair dessa situação o mais rápido possível. Mas a gente tem que chegar a um ponto que isso não nos provoque outras doenças, porque à medida que a gente fica tão preocupado com doença, a gente se torna doente. E aí aquela pessoa que passa a vida toda buscando saúde, isso também pode ser uma doença. Esse som que eu coloquei para vocês aí, não sei se deu para ouvir, sobre o André Matos. O André Matos, os amigos próximos a ele, diziam que ele era um cara hipocondríaco. O que é hipocondríaco? Era um cara que tinha uma certa obsessão por saúde. Então, se ele ia fazer um show, ele tomava o remédio para fazer o show. Se ele estava com medo do público, ele tinha um remédio porque ele estava com medo do público. Se ele, de uma certa forma, começou uma gripe, ele tinha um remédio para gripe. E com certeza era Covid-19, na bolsa lá do André Matos, segundo seus próprios amigos, ele tinha um remédio para tudo. Então, essa obsessão, essa mania de ser sempre saudável, de ter um corpo perfeito, de não comer carne, e aí eu apoio, sim, quem não come carne, eu apoio qualquer tipo de carne, eu acho que você tem que fazer o que você acredita, preservar o seu corpo, preservar o seu espírito, mas assim, tem certas coisas que acabam nos colocando em caixas. E aí eu não quero aqui dizer o que os outros devem fazer, afinal de contas eu não sou santo. Eu tenho muitos defeitos. E aí, esse bate-papo aqui que a gente está tendo, inclusive, é para que a gente chegue no debate, né, dessas situações. Ainda falando, né, sobre 50 portais da sabedoria, foi feita a pergunta por um dos rabinos. Rabino, e aí, quando chegamos ao último estágio da sabedoria, alguém já chegou ao máximo estágio da sabedoria? E aí o rabino me respondeu. Se você for lá em Salomão, Salomão era um homem muito sábio. E aí, Salomão de Provérbios é bem diferente de Salomão de Eclesiastes. Você pode consultar lá o livro sagrado, você vai ver. Salomão de Provérbios era aquele cara que estava no auge, tinha resposta para tudo, se comunicava com os povos, nunca agregou guerras. E né, o Salomão de Eclesiastes era o cara que estava na decadência. Por que isso? Exatamente por essa questão. Quando você chega, né, se alguém chegou que eu não conheço, eu mesmo não estou nem nos 49 passos de sabedoria. Eu tenho muito conhecimento e aí eu busco a Deus para que esse conhecimento todo consiga virar sabedoria. E só vira sabedoria quando a gente passa a transbordar, a gente passa a discutir, a gente passa a aplicar isso em nossa vida e, através do nosso exemplo, através do nosso resultado, o outro enxerga a positividade naquilo e aquele conhecimento se torna sabedoria. Por quê? Porque ele transborda para a vida dos outros e transforma a vida das pessoas. E aí é algo super interessante. Então não existe nós, seres humanos, seres mortais, chegarmos ao último estágio de sabedoria. Senão ficaremos doentes igual a Salomão, que tentou ser Deus. E sabedoria simplesmente vem lá do alto para baixo. Não existe sabedoria de baixo para cima. É a grande diferença, né, entre nós humanos e os seres divinos. Entre eles lá, Deus. Então, graças a Deus, eu não conheço ninguém que tenha chegado a esse último estágio da sabedoria. Senão, é um cara que simplesmente acaba sendo doente. E aí, algo interessante sobre a doença. Como eu falei, a gente só busca a Deus quando está doente. A gente não busca a Deus quando está bem. Mas o interessante do lado da doença, a gente reconhecê-la, que ela tem um lado positivo, porque através dela a gente começa a buscar o nosso caminho. Deus não criou nada de mal. Na verdade, a doença, ela é a etapa de transformação. A verdadeira cura não está na transformação da doença. Então, quando a gente busca a cura, a gente está começando a
transformar aquele sentimento que não era tão bom, né? Começar a transformar aquela energia que não era tão legal da doença em algo positivo. Então existe, lá na passagem do Tamor, para quem é judeu, e aí você, né, quando consulta, né, o rabino para perguntar, rabino, estou com dor de cabeça, aí ele fala, olha, você deve ler a Torá para limpar esses pensamentos negativos que está incomodando a sua mente. E aí é interessante, né? Porque só nos tempos de hoje que começaram a se discutir as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças provocadas pelos nossos sentimentos, pela nossa mente, pelas nossas emoções. Ou seja, muita coisa, a gente curando a nossa mente, curando a nossa cabecinha, a gente consegue trazer a cura física para o nosso corpo. Então hoje se fala, inclusive, né, a que ponto a tecnologia vai substituir os médicos, porque hoje em dia existe um grande crescimento da robotização no meio médico. Então existem máquinas que fazem cirurgias mais precisas, o diagnóstico com a tecnologia, você apenas com a gotinha de sangue, você faz um RAP, né, com que consegue identificar quais são as principais doenças daquela pessoa. Então se discute muito isso. Hoje se fala de saúde, medicina preventiva, mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a obsessão pela saúde. Então, desse tema todo aí que eu falei para vocês, o mais interessante para que a gente tome conta é a obsessão que a gente tem pelas coisas. A gente tem que buscar equilíbrio. Viver em prol somente de uma coisa vira doença. Então, a gente não pode viver em prol de ter apenas uma boa saúde. A gente tem que viver em prol de ter equilíbrio com todas as coisas. E aí, claro, né, nós temos que reconhecer que não somos pessoas perfeitas. Se você se reconhecer como uma pessoa imperfeita, uma pessoa que também tem seus limites, que tem doença na nossa alma, e isso eu digo para mim, não estou falando para você não. A gente tem que reconhecer a nossa doença. Saber que não somos perfeitos, somos limitados, somos feridos por qualquer coisa, somos hipócritas. Não é isso? Ou seja, somos egoístas muitas vezes. E aí eu estou dizendo para vocês, inclusive para mim, que eu falo muitas vezes para mim, que ser doente é normal. Afinal de contas, você reconhecer a sua doença é reconhecer as limitações que nós humanos nós temos. Somos seres humanos. Somos dispostos à falha. Mas aí, a partir do momento que conhecemos a doença, nós também temos a grande capacidade de reconhecer a nossa cura. Então, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é que estejamos mais abertos para as coisas vindas do alto. Então, se abra para a ciência, não se prenda apenas à opinião de uma pessoa. Na verdade, busque direto, fale direto com o chefe. Não precisa você falar com o índio. Vá direto na força superior, você no seu íntimo, no seu quarto aí, no cantinho de sua casa, não se desespere. Certo? É a mensagem. Todos nós somos bipolares, depressivos, hiperativos. Eu não sou o único maluco, eu acho, né? Todo mundo tem um pouquinho de louco, de criança, de poeta. Não sei se a frase é muito bem desse jeito, mas todos nós temos um pouquinho disso, de louco, de criança e de poeta. Então, vamos reconhecer, galera, Deus está em todas as coisas. Ele está aqui para nos ajudar. Independente de religião, de igreja, eu sei que muita gente não está podendo sair de casa hoje, existem diversos problemas, mas a gente tem que conhecer a nossa capacidade limitada de resolver as coisas e buscar realmente quem pode resolver. E o nome dele é Deus. Então, independente de papo de numerologia, sempre eu vou fazer essa alusão, né, que todas as coisas vêm lá do céu. Todas as ciências, todas as coisas que vêm facilitar a nossa vida, ela vem lá do céu. Só existe essa permissão hoje de eu estar falando isso para vocês e está chegando alguma pessoa aí que se identificou com a palavra, a ideia, é porque ele está autorizando. Então, assim, viver em si
Dói. Por quê? Porque somos seres limitados. E essa é a graça. De perfeito só existe um, que é Deus. Vamos reconhecer, vamos reconhecer que somos todos criaturas do Criador. E existe essa capacidade limitada de todos nós. Muitas vezes aí você está em casa com dor no bolso, dor na barriga, dor na saúde. Estamos passando por um momento de transição. Então, muita gente aí com dor, problema financeiro, né? A dor no bolso, dor na barriga, devido à nossa fome, e muitas pessoas também hospitalizadas se recuperando de uma doença aí que, aos pouquinhos, vamos pedir aí ao Pai Eterno que ela seja extirpada da humanidade. Mas todos nós temos uma lição para aprender nesse momento. E para quem não está com problema nem no bolso, nem no coração, nem na barriga, e nem de saúde, dê graças a Deus, agradeça. Mas se você está vendo alguém nessa situação e isso não lhe incomove, você também, meu amigo, minha amiga, você está doente. Porque ser autossuficiente, não sentir nada com a dor do outro, é sinal que nós estamos muito doentes, não nos sensibilizarmos com a dor das pessoas. A vida é isso, a vida é se relacionar. Não existe você ficar enclausurado na sua casinha, com seu cachorrinho, com sua família e não procurar fazer nada pelas pessoas. Não significa que você precise sair de casa que não louco. Às vezes você passar um conhecimento, passar alguma coisa, uma palavra que você acha importante para aquela pessoa, já é uma forma de você se relacionar com o outro. Todo mundo tem perfeição. E aí o grande segredo da vida é a gente começar a esquecer dessas besteiras e lidar com as perfeições alheias. Não significa que você vai ser o dono da verdade, mas você simplesmente, no seu interior, você vai começar a considerar coisas ou ofensas que você tinha anteriormente como coisas não tão importantes. Então a gente vai revidar menos e refletir mais. Agora, é claro, no momento de justiça, é claro que temos que buscar, né, a justiça, mas com besteiras, picuinhas, partido político, time de futebol, ou porque o cara não é da mesma orientação sexual que você é. Por favor, gente, né, vamos ser um pouco mais sensíveis, porque não existe pessoas normais, cada um tem sua história, tem sua vivência, e tem uma lição aqui na Terra. Eu acho importante isso daí. Desde os tempos de que mundo é mundo, porque só foi Abraão que conseguiu ouvir a Deus, porque só ele que subiu no monte para ouvir a Deus, porque só ele foi, né, o transmissor da palavra da nova religião e foi a origem do povo de Israel. Por quê? Por quê, né? Qual foi a situação que levou ele a descobrir isso? Essa é a grande questão, que Abraão foi o único que no seu interior, apesar de toda a dificuldade, apesar de estar naquele momento ali, tudo pegando fogo, ele está com aquele calor interior, ele foi o único que simplesmente entrou em silêncio e buscou ouvir a palavra de Deus. Então, fazendo alusão aí à doença, e alusão a todos esses acontecimentos que estão acontecendo, observe o que representa a doença. Na dor, no fervor, a doença representa, né, um verdadeiro palácio em chamas. Observe que a alusão à doença é a alusão ao calor, ou seja, quando nós estamos doentes, nosso corpo fica com febre, ele chama a atenção, nós começamos a suar, ou então sentimos, né, se for uma doença psicossomática, sentimos uma dor na cabeça, sentimos um sentimento de desânimo, ou seja, nossa alma reagindo para o nosso corpo para falar que tem alguma coisa que não está boa. Ou então, quando a gente sente uma dor circulatória, uma dor na barriga, uma dor no coração, ou seja, a doença está chamando a atenção para você em algo que você precisa consertar. Então, todo sentimento, seja mental, seja físico, seja dor, as dores da alma, é algo que está chamando você para acordar e para despertar para esse lado, que é o lado de Deus, o lado de Hashem. Então, você, a partir desse momento que você reconhece a doença e quer buscar a resposta para a doença, e a buscar a cura para a doença, você tem que buscar
primeiramente a Deus. Essa é a grande importância. E aí é o seguinte, lá no mandamento de Alter Ego, que aí já vamos falar um pouquinho da Torá, quem for judeu aí pode deixar seu comentário e me ajudar. Existe, né? O Alter Ego escreve que no mandamento de Mitzvah, que é o mandamento da caridade, existe lá uma passagem que a gente deve ajudar o próximo, seja com 10%, mínimo de 10%, ou máximo de 20%. Tudo que a gente ganha é para ajudar o próximo. Mas aí o interessante dessa ajuda para o próximo não é simplesmente sem caridade na salvação para mostrar que nós somos melhores que o próximo. Na verdade, você ajudar o próximo, você primeiramente está se ajudando, você está buscando curar a sua alma. Não é você mostrar que você é bonzinho, você é limitado. Você está buscando curar a sua alma. E aí curar não é o nosso pecado original, que é o pecado do egoísmo, o pecado da limitação, o pecado da hipocrisia. Ou seja, vamos entregar, né, nos entregar para viver uma vida plena, total, completa. Vamos buscar esse momento aí, um momento de transformação, de aprender coisas novas, de saber que existem outras alternativas. E uma das alternativas que eu apresento para vocês aí, nesse autodescobrimento, uma alternativa que eu apresento para vocês aí nesse momento de transformação, de aprender novas coisas e mudar o nosso interior, principalmente, e mudar nossa relação com o outro, é a numerologia cabalística, ou a numerologia hebraica, ou a numerologia judaica. Eu, particularmente, chamo de numerologia hebraica. Meus amigos, o vídeo aí já está se estendendo, 50 minutinhos. Eu desejo a vocês aí um bom início de semana, que seus projetos sejam eternamente concretizados. E no próximo domingo, prometo trazer para vocês aqui um novo tema que explique e que revele aí as vantagens de se conhecer e de se saber essa ciência que é a numerologia hebraica, tanto para conhecer o nosso interior, quanto também para conhecer e melhorar nossa relação com o outro. Tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Foi muito bom esse bate-papo.